E aí, meu amigo mecânico, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conhecer outro sensor que também compõe o nosso sistema de gestão eletrônica, que é o nosso sensor IAT. Tá? Primeiramente, vamos conhecer o sensor IAT e a sua função. Galera, eu trouxe aqui para vocês no nosso ainda conjunto de sensores, né? Lembra que tem 3 sensores nele e um deles é o nosso sensor IAT. Professor Jackson, qual é a função do sensor IAT? O sensor IAT tem a função de informar a temperatura do oxigênio que está no coletor de admissão, ou seja, é o oxigênio que vai ser introduzido dentro da câmara de combustão. Mas a pergunta mais importante é: por que, o sistema de gestão eletrônica precisa saber a temperatura do oxigênio que está sendo introduzido? Você sabe me responder? Galera, aquilo que eu falei a vocês, todos os sensores que compõem, que estão localizados no nosso conjunto de sensor, têm a mesma função, que é informar o volume de oxigênio que está sendo introduzido dentro do motor. E o sensor IAT, ele passa essa informação através da temperatura. Como assim, professor? Quer dizer, se variar a temperatura do oxigênio, varia o volume de oxigênio dentro do motor? Isso mesmo, galera, com certeza. Então, olha só, todo elemento, é só você lembrar disso aqui, ó. Todo elemento exposto a alta temperatura tende a aumentar as suas dimensões. Já ouviram falar isso? Isso é muito, a gente percebe muito isso em motor, por isso que temos folgas de válvula, folga em anéis, folga do pistão com cilindro. Essas folgas se dão devido à dilatação que acontece quando o motor aquece. Professor, o que tem a ver com o sensor IAT? Tudo, porque é uma variação de temperatura. Analisa só, todo elemento exposto a alta temperatura tende a aumentar as suas dimensões. Assim como acontece nas peças mecânicas do motor, também nós podemos trazer essa mesma aplicação para o oxigênio. O oxigênio, a partir do momento que ele está em uma alta temperatura, ele também aumenta as suas dimensões. Agora, como, de que forma o elemento ele aumenta de tamanho? Ele aumenta de tamanho porque as moléculas que compõem o elemento tendem a se afastar uma da outra. Então, automaticamente, o tamanho fica maior. Isso não quer dizer que a densidade vai ser maior. Pelo contrário, a densidade diminui. Traduzindo para vocês, quanto maior a temperatura do oxigênio, isso quer dizer que o oxigênio está menos denso, automaticamente o volume que é introduzido dentro do motor é menor. Beleza? E a gente pode trazer também para uma baixa temperatura. Por exemplo, quando o oxigênio está com uma temperatura baixa, ou seja, mais frio, ele fica mais denso. Então, um volume maior de oxigênio ele pode entrar dentro da câmara de combustão. Como assim, professor? Olha só, aqui nós temos o TBI, que é o corpo injetor, O orifício no centro, por onde passa o oxigênio, é conhecido como venturi, E esse venturi, nós temos aqui a nossa válvula de aceleração, a borboleta. Então, o oxigênio vem, passa por dentro do venturi. Porém, quando o ar está quente, a densidade do oxigênio diminui, então o volume dele é menor. Quando o oxigênio está frio, ele fica mais compacto, mais denso, então ele consegue entrar um volume maior de oxigênio. Beleza, gente? Então, olha só, como é que o sistema de gestão eletrônica vai fazer? Ele pega informação da seguinte forma, fala, opa, a motocicleta está numa pressão atmosférica ao nível do mar, ou seja, um ATM. Beleza? Então, um ATM é onde eu tenho um volume de oxigênio alto naquela região. Beleza? Então, ele já fala, opa, módulo, o sensor, o MAP. Lá atrás, lembra que nós falamos do MAP? O MAP, falei, pressão atmosférica, um ATM, muito oxigênio aqui onde a motocicleta se encontra. Aí, a posição do acelerador informa, ei, estou praticamente a metade do corpo injetor aberto. Ele fala, levando em consideração a pressão atmosférica, a abertura da borboleta e também a temperatura do oxigênio, está entrando dentro do motor um volume de oxigênio X, tantas gramas de oxigênio. Conseguiram entender? Com base nessas informações, ele vai controlar o tempo de abertura do bico injetor, ou seja, o combustível, fazendo com que entre dentro do motor sempre uma mistura ideal para uma boa queima dentro da câmara
câmara de combustão. Ou seja, tanto o sensor MAP, como o sensor TPS, como o IAT, informa o volume de oxigênio que entra dentro do motor. Espero que vocês tenham entendido a necessidade dessa informação para a motocicleta. Eu quero que vocês também entendam que nem sempre, não é necessário, tá? Não é uma regra que o sensor IAT esteja junto com o corpo, com o conjunto de sensores. Aqui ele está aqui nesse modelo, porque motocicletas de baixa cilindrada têm menos espaços para estar colocando o componente. Tentando ganhar espaço, colocaram em um só item, todos os 3 sensores. Porém, temos motocicletas, onde eu vou ter o sensor IAT separado. E ele vai ser sempre localizado, tanto no corpo injetor, que é o caso das motocicletas de baixa cilindrada, mas ele pode ser localizado no filtro de ar, no coletor também do filtro de ar, ele pode ser localizado o sensor IAT, beleza? Então ele vai captar a temperatura do oxigênio, tá bom, gente? Aqui no nosso conjunto de sensores, vocês vão ver que aqui eu tenho um pino, ó. Esse pino, essa saliência aqui, ó, é o sensor IAT, ou seja, ele é um termômetro, tá? Ele capta a temperatura, tá? Ou seja, ele é um resistor variável, que varia a sua resistência de acordo com a temperatura. Quando a gente for trabalhar a nossa aula de teste, a gente vai aprender a testar ele, testar para saber se ele está bom, se ele está ruim e quais são os problemas que ele pode fazer com o funcionamento do sistema de gestão eletrônica caso ele passe uma informação errada. Lembrando que ele também é um sensor passivo, só que diferente do sensor TPS, diferente do sensor MAP, para ele entrar em funcionamento ele não precisa dos 3 fios, ele vai precisar apenas de 2 fios para ele entrar em funcionamento. Quando chegar na parte de teste, você vai perceber comigo como é que a gente consegue executar o teste, mesmo ele estando aqui no nosso conjunto de sensores. Beleza, gente? Observe aqui, ó, no nosso TBI, ó, observe que eu tenho um Venturi. Se você olhar bem dentro do Venturi aqui, você vai ver que o pino do IAT está ultrapassando e pegando informação do oxigênio dentro do Venturi. Então, olha só, Então ali está o IAT, todo o oxigênio que passa por dentro dele, ele vai pegar a temperatura do oxigênio. Tá? Agora que você já conheceu o sensor IAT, qual a sua função e principalmente, por que o sistema de gestão eletrônica precisa dessa informação, tá? Não esquece, anote para você sempre ter isso aí fixo na sua mente. Eu tenho certeza que isso contribui muito na hora de a gente fazer um diagnóstico, a gente consegue entender como é que o sistema de gestão eletrônica funciona, beleza? E eu te aguardo na nossa próxima aula. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. E não esquece, viu, de avaliar nossas aulas aí, que com base nessas informações a gente consegue perceber se precisa melhorar nosso treinamento, nossa aula aqui, se realmente você conseguiu entender de uma forma clara. Beleza? Te aguardo, até a próxima.